quero ler com você, quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo a inimizade, e vindo evangelizou a paz, e a vós outros que estáveis longe, e paz também a vós que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a Deus, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar. Senhor Deus, sempre é um desafio para nós estarmos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é rica, é preciosa, é eterna, é viva, é revelação dos céus para nós outros. E Deus, e por isso a minha oração, em temor e tremor diante do Senhor, é que essa mesma graça rica seja abundantemente entre nós, e por essa graça o Senhor fale por intermédio, pela instrumentalidade do Teu servo, conduzido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e que nossos corações sejam arrebatados à Tua presença, que as nossas mentes sejam cativas ao Teu altar, e que toda a atenção se volte a Ti para a glória do Teu nome. É que nós oramos, gratos por tudo, em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos,
O capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios, que é um texto bem conhecido nosso, é um capítulo que tem por tema principal a graça de Deus. E esse capítulo nos leva a refletir sobre a riqueza dessa graça. Parece que Paulo aqui está nos demonstrando uma ramificação da suprema riqueza do seu poder, que foi o que nós falamos semana passada. A Bíblia descreve a suprema riqueza do seu poder no capítulo 1, no versículo 19, e demonstra de uma forma viva e clara a suprema riqueza do poder de Deus manifestada na ressurreição de Cristo, conforme o versículo 20, e vinculado à igreja, a qual ele mesmo é o cabeça. E esse Deus poderoso demonstra também a suprema riqueza do seu poder através da manifestação da sua graça que já opera em nós. E agora o apóstolo Paulo vai explicar de uma forma detalhada alguns aspectos para elucidar no que diz respeito à riqueza da graça de Deus. E é sobre isso que essa noite eu gostaria de partilhar com você e conversar com você acerca da riqueza da graça. E o primeiro aspecto que é pontuado por Paulo, no que diz respeito à graça de Deus, é a necessidade da graça. Por favor, olhe comigo novamente os versículos 1 até o versículo 3. Ele vos deu vida, estando vós, diz a Bíblia, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, diz a Bíblia, filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, a necessidade da graça. Primeiro, graça é uma palavra tão rica e ela tem tantos significados e tantas conotações, e ela se expressa de tantas formas diferentes, que é preciso que a gente entenda um pouquinho. A graça, se você olhar lá no seminário, graça significa favor, mercê, benevolência. Graça também denota estima, amizade, perdão, indulgência, indulto. Tudo isso graça significa. Graça, quanto à maneira de ser, significa agrado ou atrativo nas palavras. Uma pessoa graciosa nas palavras é uma pessoa graciosa no trato, atrativa nas palavras, nas maneiras e nas atitudes. Fisicamente, graça pode denotar uma aparência agradável ou encantadora, diz o dicionário. Pode também descrever, e isso já não se usa mais, mas antigamente descrevia o nome de uma pessoa. Qual é a sua graça? Vocês já ouviram isso? Qual é a sua graça? Não pode mentir, Serginho. Qual é o seu nome? Cair em graça significa merecer a simpatia de alguém de graça, que aliás é uma palavra que nós gostamos muito. De graça é gratuitamente, ou seja, que não lhe custa nada, tá? Ou cair na graça de alguém, ou estar na graça de alguém, é ter a benevolência de alguém, ter o valimento de alguém. Ou seja, essa palavra é uma palavra muito rica, e todas essas conotações da graça nos ajudam a entender. Mas agora o apóstolo Paulo vai nos falar da graça e da manifestação da graça de Deus.
E aqui é uma coisa curiosa para nós. Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de entendermos a graça, porque temos uma dificuldade muito maior de compreendermos a gravidade do nosso pecado. O apóstolo Paulo, para descrever o que é graça, vai descrever a gravidade do pecado na vida de todos nós. Gente, por que eu digo que acredito que hoje nós temos uma certa dificuldade para compreendermos a gravidade do pecado? A nossa cultura, ela é muito influenciada por valores que a gente chama de humanistas, né? Século XVI, aliás, foi um movimento que de alguma forma até colaborou com a reforma protestante, mas o fato é que o humanismo contrapunha com um valor do período medieval, em que a gente tinha um paradigma teocêntrico. Todas as coisas na vida se explicavam a partir de Deus, ainda que às vezes teologicamente mal explicados, mas o fato é que se buscava resposta para todas as realidades, para todas as coisas a partir de Deus. Com o humanismo, o homem passa a ser a medida de todas as coisas, e todas as coisas passam a ser explicadas a partir da relação com esse homem. Ou seja, o homem, como medida de todas as coisas, ele ganha um status elevado. E esse homem, como medida de todas as coisas, ganha a sua autonomia. Ou seja, o humanismo ressalta uma natureza inerentemente boa do ser humano. E aí preste bem atenção nisso. Eu acredito que é possível para nós cristãos termos uma visão humanística bíblica, que é entender que eu e você somos sim dotados de qualidades e características, mas que todas essas qualidades e características, os adjetivos humanos, todos eles são derivados da imago Dei, da imagem de Deus, porque nós somos criaturas divinas e por isso temos características que nos foram dadas pelo Criador. O problema é que esse humanismo secular, ele olha para você como um sujeito inerentemente bom. E essa afirmação contrasta, vai de encontro com valores da Bíblia, porque a Bíblia diz que a sua natureza não é inerentemente boa. A Bíblia diz que a sua natureza é muito pelo contrário, pecaminosa. E falar de pecado numa cultura como essa, e aí eu quero que você analise seu coração, que é muito provável que em algum momento da minha fala você sinta-se ofendido. Como quem diz assim: Adriano, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão ruim assim, afinal de contas eu sou um bom pai, um bom marido, um bom filho, ou um bom aluno, um bom funcionário, um bom trabalhador. O fato é que o apóstolo Paulo, antes de nos falar propriamente da graça, o apóstolo Paulo vai nos dar uma noção da realidade do pecado nas nossas vidas. Porque para você entender a graça de Deus, você precisa entender a seriedade da consequência do pecado na vida de cada um de nós. E aí, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, da consequência do pecado. Ele diz no versículo 1 que nós estávamos mortos. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Que nossa vida sem Jesus e fora de Jesus é uma vida espiritualmente morta. E é uma vida vinculada aos delitos e pecados. E os pecados são todas as atitudes, pensamentos, ações que vão na direção contrária à vontade de Deus, aos valores de Deus. O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é que o pecado tem uma consequência devastadora nas nossas vidas. E a consequência devastadora do pecado é não só a morte física,
como também a morte espiritual. E essa morte espiritual, ela é caracterizada por uma vida sob o jugo do diabo e entregue à lascívia, às inclinações da carne e dos pensamentos. Uma vida que não é uma vida regenerada por Deus, uma vida que não tem em si impressa a nova natureza de Deus em nós, é uma vida que se inclina constantemente em pensamentos e atos para o seu pecado. E aí, irmãos, o que a Bíblia diz é que, por conta dessa natureza pecaminosa, nós somos, por natureza, filhos da ira de Deus. A Bíblia também fala que, porque somos por natureza filhos da ira, irmãos, o nosso pecado, ele nos separa de Deus, porque Ele é luz e nele não pode haver treva nenhuma, segundo o apóstolo João. Presta atenção numa coisa, meu irmão. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. De todos os atributos de Deus, nenhum atributo divino é repetido e ressaltado da forma como é a santidade de Deus. Deus é perfeito, íntegro, perfeito em seu caráter, perfeito na sua existência. E o fato é que esse Deus que é santo não pode conviver com o pecado, e o nosso pecado nos separa dele. A Bíblia fala no versículo 14, quando o apóstolo Paulo, a partir do versículo 11, ele vai tomar o exemplo dos gentios, dizendo: olha, vocês estavam lá fora, vocês estavam longe, mas Ele veio e nos reconciliou, porque Ele é a nossa paz. E no versículo 14 diz que Ele derrubou a parede de separação. O apóstolo Paulo joga com as duas palavras paz e inimizade. Tínhamos inimizade com Deus, reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo, regenerados da nossa natureza pecaminosa. Agora nós temos paz com Ele. De inimigos nós passamos a ser amigos, de inimigos e distantes passamos a ser filhos de Deus. Mas o que eu quero é que você entenda é que um Deus que é justo e que é santo e que é íntegro no seu caráter não poderia deixar de passar, ou não poderia deixar impune os nossos pecados. E esse Deus vai tratar com os nossos pecados por intermédio de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante a esse respeito. Mas, a princípio, eu quero que você se lembre da consequência do pecado. O apóstolo Paulo nos fala também da abrangência do pecado. O versículo 3, ele diz que entre os quais, e ele está falando dos pecados, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne. Outra coisa importante você saber é que o pecado original do Éden afeta toda a raça humana, sem exceção, todo o gênero humano. Todos nós, por natureza, éramos filhos da ira. Encontrávamos em inimizade, distantes de Deus. E aí, irmãos, é preciso que a gente pense sobre a abrangência desse pecado. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Se você, aí no fundo do seu coração, pode estar pensando assim: mas eu não sou tão ruim assim. Eu quero te convidar a fazer uma análise muito sincera da história da humanidade. A história da humanidade foi escrita com o derramar de muito sangue. A história da humanidade foi marcada por muita desigualdade, injustiça, violência, abusos. Quando a gente olha para o desenrolar da história, nos assusta tudo aquilo que aconteceu, e é preciso que a gente traga a nossa memória para você perceber quão ruim é a natureza humana. Lembre-se que nós viemos de 2 guerras mundiais. Aliás,
o pastor Alderi Souza Matos, que é pastor também presbiteriano, professor no Andrew Jumper, ele escreve um artigo falando da Primeira Guerra Mundial, relembrando o horror, porque agora, 2014, completa-se 100 anos da chamada Primeira Guerra Mundial, que alguns historiadores contestam, não foi tão mundial assim, foi uma guerra europeia, mas foi a primeira guerra que uma guerra em 3 níveis, céu, terra e água, e uma guerra que toma proporções diante de muitos países. O horror desta guerra nos deixa um saldo de 65, o total de 65 milhões de combatentes, tá? Combatentes mortos foram 8,5 milhões, 8,5 milhões de corpos. Feridos foram 21,2 milhões. Prisioneiros e desaparecidos, 7,7 milhões. Esse é o rastro da natureza humana. Segunda Guerra Mundial, só em número de judeus, foram mais de 6 milhões de judeus brutalmente exterminados. Os campos de concentração são a memória do horror humano, onde as pessoas em fila caminhavam para a sua destruição, ou em câmaras de gás, ou porque seriam incineradas. Quando os exércitos aliados, depois do dia D, quando os exércitos aliados desembarcam na Normândia, e daqui a pouco os soldados e outros soldados começam a ter noção da guerra, e quando a Alemanha é derrotada, quando a Alemanha se rende, quando os soldados chegam na Alemanha, eles não podem acreditar no que eles viam. Centenas de milhares de corpos amontoados como bicho uns sobre outros. A Segunda Guerra Mundial, ela vem para jogar uma pá de cal sobre o pensamento positivista ou sobre o ânimo e a esperança que a humanidade tinha que o avanço da tecnologia levaria a humanidade para um outro patamar. Era isso que se acreditava. Porque o século XX foi o período da história onde não se viu avanço tecnológico igual, sem precedentes. E de repente o que se via era a crueldade humana chocando-nos. Olhe, por exemplo, para o terror dos regimes ditatoriais espalhados pelo mundo. Na América do Sul, não importa a ideologia, o horror que o nosso país viveu, o horror que países da América Latina viveram, muitos e muitos mortos, o horror que ditaduras, como por exemplo, de Lenin, de Stalin, criaram campos de concentração chamados gulags. Todos aqueles que pensavam diferentes caminham para a morte. O horror das guerras étnicas, onde um ser humano sente-se no direito de exterminar aquele que não é seu igual. No Canadá eu conheci um amigo chamado Charles, eu mencionei em algum outro momento acerca dele, e eu sempre fiquei muito curioso, porque sabia que Ruanda havia passado por uma terrível guerra civil, motivada por questões étnicas. O filme Hotel Ruanda é um filme interessante, cruel, mas interessante, que revela todo o horror daquela guerra. E ele é um homem generosíssimo.
E ele era um homem muito bondoso, companheiro, e a gente gostava de papear, até que um dia eu criei coragem, eu perguntei, eu disse: Charles, você conversa comigo, e às vezes você fala dos problemas de Ruanda, mas você fala com naturalidade. Ele disse para mim: Adriano, depois de anos, de muito cuidado, de muito sofrimento, de anos tendo pesadelos, de anos sofrendo, temendo, eu consigo falar disso, Deus me curou. Mas eu ainda sou capaz de lembrar dos facões brilhando à luz do luar, e as pessoas entrando nas nossas casas e decapitando os nossos parentes. Eu ainda me lembro de quantos amigos eu perdi, de quantos parentes morreram, de quanta gente foi massacrada pela crueldade, da brutalidade de uma guerra étnica. É preciso que você se lembre disso. É preciso que você se lembre que no mundo que a gente vive, a despeito de vivermos numa sociedade democrática, a bárbare parece que tem tomado assim proporções terríveis. Há 2 semanas atrás, um pastor, o sujeito estava vindo de Goiânia para visitar o filho, e por conta de uma discussão tola, banal, de um assento de banco, o sujeito mata o outro dentro de um ônibus. Se eu não me engano, foi com um facão. Espada. Você está percebendo a natureza humana? Mas se você ainda assim acha que a sua natureza humana é digna do reconhecimento de Deus, eu quero que você pense no seu íntimo, no seu coração, a facilidade que você tem para perder as estribeiras. A tendência pecaminosa que a gente tem quando a gente está dirigindo e vem alguém buzinando atrás da gente. Não é verdade? A facilidade que o velho homem tem de ressurgir dentro da gente quando a gente é contrariado, quando a gente é vilipendiado, mal falado. Ou vai me dizer que aí no fundinho do seu coração você nunca desejou que alguém se desse mal? Essa é a natureza humana que sem Jesus está absolutamente morta, porque ela é podre, ela é pecaminosa, ela não tem a capacidade de receber o mérito de Deus, senão através do sangue de Jesus Cristo. E é por isso que a graça foi absolutamente necessária para cada um de nós. A graça é favor de Deus. Por isso, em primeiro lugar, a necessidade da graça. Segundo lugar, a fonte da graça. Olha comigo o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, prestem bem atenção. Já disse aqui que um Deus santo não pode deixar passar impune os nossos pecados. Deus atentaria contra si mesmo se não pagasse um preço de sangue pelos pecados. Mas porque eu e você não fomos capazes de pagar esse preço, esse Deus que é justo e que é santo, mas que ao mesmo tempo é bondoso e misericordioso, elabora um plano da redenção e que entrega o seu Filho Jesus para ser morto por você na cruz do Calvário, onde a justiça de Deus e o seu amor se abraçam, e o sangue de Cristo é derramado, e a graça é despejada sobre a sua vida. Não é porque você é bonzinho, porque a sua natureza é boa, ou porque você é capaz de bons atos, é porque Ele te amou, e Ele derramou o sangue do próprio Filho para pagar um preço de um pecado que é seu. Há uma história que era um livro e que virou um filme muito conhecido chamado A Festa de Babê.
E acho que a festa de Babê talvez ilustre bem o que é a graça ou a misericórdia de Deus. É interessante. A festa de Babê eram duas irmãs, um vilarejo alemão, cujo pai era um pastor luterano, muito rígido, muito sério. E essas moças, ele tinha duas filhas. A Filipa era uma, homenagem a Philippe Melanchthon, e a outra filha, eu não me lembro o nome. E o fato é que essas duas filhas eram moças que acompanhavam o pai e nunca se casaram. Esse pai falece e elas acabam, de alguma forma, assumindo ali um papel de liderança na figura do pai, naquela pequena comunidade. E a história nos mostra que em algum momento naquele vilarejo, no paradeiro daquele vilarejo, em um dado momento, alguém bate na porta dessas duas irmãs e deixa um bilhete. Havia uma mulher desfalecida na frente da porta com um bilhete simples que dizia: esta é Babê, por favor, cuidem dela. Babê vinha fugido da França com os horrores da guerra e ela buscou refúgio naquele lugar por indicação de um homem. E aquelas mulheres meio sem jeito acabam aceitando e misericordiosamente elas abraçam Babê e elas dão moradia a Babê e Babê começa a trabalhar para elas. Serviços de casa. E aí vai chegando um momento em que alguém procura Babê, vai ao mercado e alguém a procura dizendo que ela ganhou na loteria, ela ganhou uma grana alta na loteria. Isso aqui não é apologia ao jogo, estou de olho em vocês. Isso é ficção. E aí Babê pega o seu bilhete de loteria. E eu sei que o fato que Babê havia ganhado esse bilhete havia coincidido com as vésperas da comemoração do centenário daquele pastor luterano. E então Babê chega para as irmãs e diz: olha, eu queria preparar as comidas para a sua festa. E aquelas irmãs dizem não, elas ficam meio sem jeito. E Babê diz: olha, eu nunca pedi nada a vocês têm sido muito bondosas comigo. A única coisa que eu peço é que vocês me deixem oferecer essa festa. E aí então elas consentem, e aí daqui a pouco começam a chegar as encomendas. Babê era francesa, culinária exótica, vai chegando tartaruga, vai chegando os bichos diferentes e bebidas as mais diversas. O fato é que Babê prepara um maravilhoso jantar. E aquela comunidade, é interessante que o autor daquela obra, ele coloca a rigidez dos relacionamentos, as mágoas que membros daquela comunidade carregavam há décadas uns contra os outros, mas no momento daquela festa, um ambiente diferente começa a tomar conta do lugar. Eles comem, ficam impressionados com o sabor, com a riqueza daquela culinária e ao mesmo tempo a alegria com que aquele ambiente é tomado e a comunhão, a amizade que brota daquele momento. E depois de encerrado aquele jantar, aquele momento maravilhoso, aquelas irmãs vêm agradecer a Babê e elas dizem: olha, muito obrigado porque você nos proporcionou uma grande festa. E elas perguntam: mas agora você vai embora, né? E Babê diz: não vou embora. Fala: não, por quê? Porque eu não tenho mais dinheiro. E elas perguntam: quanto que custou esse jantar que você nos deu? E Babê diz: custou tudo que eu tinha. A graça é isso, um presente que custa tudo para quem dá, mas não custa nada para quem recebe. E esse presente dado por Deus para cada um de nós foi a graça e a misericórdia de Deus. Você sabe que existe uma diferença muito grande entre justiça e misericórdia? Justiça quer dizer que você deve receber aquilo que você merece. Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Deixa eu dar para você um exemplo caseiro do que é justiça e misericórdia. Eu não quero tirar a riqueza
do que é graça de Deus, mas eu quero talvez ilustrar para que você enxergue melhor. Estava eu nesses dias que a Dani está de plantão e eu estou lá em casa, botei as meninas para dormir, coloquei o pijama pastoral, estou lá no quarto querendo ler alguma coisa, as meninas no quarto não param de brigar, isso me irrita profundamente. E eu estava num dia em que a minha longanimidade não estava tão longa assim. E eu avisei uma vez, muito carinhosamente: Beatriz e Letícia, chega! Não vou avisar de novo. Mas elas não deram ouvidos. E elas transgrediram a lei. Das 8h30, era para estar dormindo já, 9. Era uma sexta-feira, a gente dá um quebra-galho de meia hora. Aí eu não falei nada de novo. Mas elas transgrediram a lei. E eu fui quietinho no quarto, fui andando. Passos bem lentos. E quando eu cheguei no quarto, eu já cheguei vociferando. E eu disse: eu já falei, eu não queria mais esse barulho. Irmãos, nesse momento, as meninas entraram em pavor e começaram a chorar. E eu pensei: rapaz, eu estou mal mesmo. E aí a Beatriz, gente, a Beatriz fica de joelho na cama. Ela põe a mãozinha e diz assim: papai do céu, perdoa a gente, papai do céu, ajuda a gente não vai fazer mais isso, papai do céu. E naquela hora eu me segurei, porque eu não podia estragar a seriedade do momento. Eu queria rir. E aquela menininha, a outra estava desesperada, está quase desmaiando, né? E a Beatriz orando, dizendo: papai do céu, e ela dizendo: perdoa, eu não faço mais isso, papai do céu. Aí eu olhei para ela, falei: silêncio. Disse: olha, eu pensei, Deus ouviu a sua oração, menina. Deus ouviu a sua oração. Vocês duas mereciam uma palmada. Mas o papai vai oferecer misericórdia e graça. Está perdoado em nome de Jesus. Vai, não peques mais. Fui para o quarto, não deu 2 minutos, já estava dormindo. Vocês entenderam a diferença? Elas mereciam justiça. E a justiça estava na palma, literalmente, da minha mão. Mas nós oferecemos misericórdia. Elas não receberam aquilo que elas mereciam. Você sabe o que quer dizer? Que eu e você merecíamos a ira de Deus e a morte. Mas Deus, porque é grande em misericórdia, Ele me amou e Ele te amou. E Ele disse: está perdoado. John Newton, famoso por ter escrito aquele cântico, a maravilhosa graça. A história de John Newton é cantada, parte da história dele é contada no filme Maravilhosa Graça, filme de mesmo nome, e é belíssima a história dele. Esse homem era um traficante de escravos, e esse homem, a biografia dele conta que ele viveu uma vida devassa, um homem cruel. Há um marco na vida de John Newton em 1748, quando uma tempestade acometeu o navio onde ele estava. E naquele momento ele começa a repensar, e há quem diga que naquele momento ele dedica sua vida ao Senhor. Mas o fato é que a biografia de John Newton mostra que ainda leva tempo para que ele viva uma vida diferente. Mas o fato é que John Newton conta, arrependido, das dores e do seu pesar por ter feito aquilo que ele fez, por ter colocado e trancafiado homens e mulheres e crianças num convés de um navio, de ter carregado aqueles seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus como animais para serem vendidos na Inglaterra. E esse homem, então arrependido, refeito, a sua natureza renovada,
esse homem se torna um homem de Deus e escreve um dos hinos mais belos. Quando diz: Senhor, eu era cego, hoje eu vejo, estava perdido, fui achado. Eu era um miserável pecador. Os biógrafos de John Newton contam que já no fim da sua vida, já bem velhinho, foram conversar com John Newton acerca da sua própria história, e ele diz a seguinte frase: a minha memória está quase apagada, mas duas coisas eu me lembro. Eu sou um grande pecador e Cristo é o meu grande Salvador. Esse homem aprendeu o que era a graça de Deus. Terceiro lugar, a obra da graça de Deus, nos versículos 5 em diante. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Irmãos, você sabe qual é a obra da graça na vida de cada um de nós? É a transformação da vida, é o resgate da morte para a vida, é a mudança do nosso jeito de ser e de pensar. Aquele marido infiel vai desejar ser o marido mais fiel de todos. Aquele pai ausente vai desejar ser um pai presente na vida dos filhos. Aquela pessoa violenta vai desejar ser transformada à imagem e semelhança de Jesus. Essa nova natureza, e o Espírito Santo que habita em nós nos liberta e nos capacita para um novo viver. E é isso que o apóstolo Paulo diz: nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. O lugar que nós pertencíamos era a morte, mas agora com ele ressuscitamos. Ele nos colocou em um lugar diferente, de honra. Essa é a diferença. A semana eu tive no Manaim. Manaim é uma casa de recuperação que a igreja tem apoiado. Uma vez por mês eu estou lá, então, conversando. Há um grupo muito rotativo, sempre, na verdade, a maioria deles não completa o tempo de 6 meses, prorrogáveis para mais 6 meses, por mais 3 meses. E o fato é que as histórias daqueles homens sempre mexem comigo. E com um dos homens que eu conversei, esse homem me contava que viveu por 16 anos na rua. 16 anos. Ele disse para mim: a minha comida era encontrada rasgando sacos de lixo, a minha cama eram uns pedaços de papelão. Um dia, a minha família me encontrou na rua e não pôde acreditar naquele homem que estava ali. E ele dizia: e eu não me reconhecia. Eu era um bicho. Por isso eu vim aqui. Que eu quero ser transformado por Deus. A nova natureza nos resgata a dignidade da imago Dei. Nos dá uma vida diferente. Muda a nossa aparência. Muda o nosso jeito de ser. Essa é a obra da graça na vida daquele que foi regenerado. Aquele que nós éramos, já não somos mais. O apóstolo Paulo diz que nova criatura nós somos. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quarto lugar, a soberania da graça de Deus. Versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, prestem bem atenção numa coisa. Nós apregoamos muito isso, mas é preciso que a gente entenda bem.
que a nossa salvação é um dom de Deus, e não são as nossas atitudes que vão ganhar o favor de Deus para as nossas vidas. A ordem não é: eu vou fazer coisas boas para ser amado por Deus. Eu sou amado por Deus, a ordem é: eu sou amado por Deus e por isso eu quero servi-lo. Eu reconheço a soberania desse Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que a salvação, ela vem pela graça mediante a fé, e afirma que ambas são fruto do dom de Deus, inclusive a sua fé para crer nesse Cristo ressurreto. Toda a salvação é fruto da obra de um Deus misericordioso. E isso serve para que eu e você nos ponhamos no nosso lugar, como seres totalmente dependentes desse Criador e da sua salvação. É Ele quem opera em nós tanto querer como realizar. Mas essa soberania de Deus não me dá permissão para viver do jeito que quero. Porque a partir do momento que eu tenho uma alma refeita, uma natureza regenerada, o meu desejo e a minha inclinação, embora ainda haja em mim uma natureza pecaminosa, o desejo do meu coração é fazer a vontade daquele que me redimiu. Não para que ele me ame mais, porque ele já me amou, mas em obediência e gratidão àquele que fez tudo por mim. E por fim, o fruto da graça. Olha comigo o versículo 10. Diz a palavra do Senhor: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, há uma coisa muito importante a ser dita aqui. Quando os nossos corações são transformados por Deus, eles são capacitados para um novo viver. E há uma relação muito interessante entre a graça de Deus e as obras. Não é que as obras ganham o favor desta graça, mas é que estas obras evidenciam a graça que nos foi dada. Olha uma coisa interessante: todas as obras de Deus, todas as obras das mãos de Deus, elas de alguma forma identificam o caráter de Deus. Por que apesar da gente viver nesse mundo louco, a gente ainda percebe que às vezes há atos de amor, mesmo diante daqueles que não têm um coração regenerado? Às vezes a gente encontra atos de bondade e de gentileza. Sabe por quê? Porque esse é o caráter de Deus impresso na sua criação. Os valores morais de um Deus moral são impressos na nossa mente, e o sujeito, ainda que não cristão, ele tem aqui dentro dele uma noção de certo ou errado. Mas o que eu quero dizer é que tudo aquilo que Deus faz reflete de alguma forma o seu caráter. Ora, a salvação reflete o caráter santo e justo, tanto quanto o caráter bondoso e misericordioso de Deus. O salmista diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. A perfeição e a complexidade da criação de Deus revela o poder grandioso desse Criador. Tudo aquilo que Deus faz revela em algum grau o caráter desse Deus. E você então foi salvo pela graça e foi chamado para que tudo aquilo que você fizer também reflita o caráter dele. Nós
fomos chamados para as boas obras, que Ele desde antemão preparou para que nós andássemos nela. As pessoas aí fora estão cansadas do discurso da igreja chamada evangélica. Está todo mundo por aqui. E eu não estou dizendo que a gente deve parar de proclamar. Na verdade, a gente deve começar a proclamar, porque o que se diz aí fora não é proclamação do evangelho. A proclamação continua, mas ela tem que vir associada com os nossos atos, com a nossa vida. Porque é através das nossas vidas as pessoas vão olhar para a gente de uma forma diferente. As tuas obras, elas corroboram o teu discurso, ou o contrário. Nós fomos chamados para boas obras, nós fomos chamados para transformar este mundo, para anunciar o Evangelho da graça, para amar uns aos outros, para ajudar uns aos outros, para chorar uns pelos outros, para diminuirmos a injustiça do mundo, para combatermos a pobreza do mundo, para revelarmos através dos nossos atos o caráter de um Deus que é santo, justo e bom. Você lembra quando eu contei aqui da história do pastor Hildo, o fundador da Missão Vida, que numa das suas viagens no interior de Goiás, quase atropela um homem ali que passava atravessando de uma fazenda para outra. Eles param o carro, o pastor Hildo, a sua inclinação é tirar a sua jaqueta, cobrir aquele homem de pés descalços e rachados, e aquele homem olha para o pastor Hildo e diz assim: o senhor é Jesus? Alguém já te confundiu com Jesus? Ou alguém já te confundiu com o diabo? Os atos das nossas mãos, as palavras dos nossos lábios, precisam proclamar as obras daquele Deus que nós dizemos que cremos nele. E é isso que Efésios vai falar para nós, dali em diante, descrevendo as relações familiares, as nossas relações com os nossos irmãos e etc. O fruto da graça é que essa graça precisa gerar uma vida de boas obras. As ações das nossas mãos não são jamais dissociadas das intenções do coração. Eu queria então que você entendesse isso e entendesse a riqueza da graça de Deus e vivesse e emanasse essa graça para todos quantos vivem ao nosso derredor. Amém?